Como garantir a integridade dos produtos alimentícios, equilibrando a sazonalidade e a eficiência operacional? Veja como empresas do setor vêm superando os desafios da sazonalidade e garantindo a integridade dos produtos através de inovações em processos e tecnologia. Você está no canal Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui. Desafios na indústria alimentícia, da sazonalidade à integridade dos produtos. No supply chain da indústria alimentícia, os desafios se estendem da sazonalidade à integridade dos produtos, passando pela gestão da cadeia de frio e prazos de validade. A sazonalidade impõe nuances à oferta, mas a verdadeira proeza está em manter a integridade dos produtos desde a produção até o consumidor final. A gestão eficaz da cadeia do frio emerge como um pilar essencial, garantindo que a qualidade seja preservada em cada elo e que as temperaturas dos produtos se mantenham rigorosamente dentro de parâmetros especificados. A pressão dos prazos de validade amplifica a necessidade de precisão e eficiência. Nesse contexto, como a indústria enfrenta esses desafios, assegurando não apenas a frescura, mas a durabilidade de seus produtos? Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o meu amigo Renato Teruel, ele que é gerente de expansão logística na Frimeza, com sólida experiência em liderança, logística, eficiência operacional e redução de custos. Atuou como gerente de logística na VUS do Brasil e consultor sênior na Mazars e EG Consulting, liderando projetos estratégicos em grandes empresas. É especialista em transporte e mapeamento de processos e desenvolvimento de equipes de alta performance. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui, trazendo o Renato para conversar conosco. Renato, seja muito bem-vindo, meu caro. Muito bom, muito bom, muito bom estar aqui, mestre. Estamos ansiosos aí por esse momento, já há algum tempo planejado, mas às vezes as nossas vontades acabam sendo bastante diferentes do planejamento, né? Então, estamos aqui para essa conversa aí que Exatamente, é eu por isso que acredito que vai agregar planejamento bastante para todos. planejamento é diferente da execução, né? Mas legal, É, vamos em frente aqui, vamos exatamente. fazer as coisas acontecerem. Renato, vamos pedir para o pessoal curtir a nossa prosa, botar um joinha aí para você, porque isso é bastante interessante. Você está voluntariamente trazendo a sua contribuição. Pedir para o pessoal se inscrever e acionar o sininho da notificação também. Dito isso, meu caro amigo. O que que você tem a dizer sobre esse tema? Qual a relevância dele? Porque é um tema bastante importante, né, Renato? Uhum. Bom, o tema trata muito dessa questão que a gente vive hoje, o Brasil, né? Tudo é muito grande, tudo é muito difícil, tudo é muito distante e o produto precisa chegar no cliente e o produto refrigerado tem características e regulações bastante rígidas e diferentes de outros dutos de negócio. Então, é um grande desafio hoje para o gestor da cadeia de frio manter essa questão da integridade, respeitando aqui, entendendo a sazonalidade e respeitando a integridade dos produtos para que os clientes finais recebam um produto com a melhor qualidade possível e no menor tempo, que é o objetivo da logística. Bacana. E você sabe que aqui na Prosa Convertida a gente tem trazido muito esse tema para debate, falando de cadeia do Uhum. frio, falando sobre sustentabilidade, falando sobre embalagem e tal. E aí a pergunta que eu tenho para você, eu vou te chamar de Renato, viu, Teruel? Fica Ou tranquilo. Teruel, vou te chamar de Renato, Peruano. tá bom? Tá bom. Quais são os principais desafios enfrentados no supply chain da indústria alimentícia, o Renato? Eu acho que o principal desafio da indústria alimentícia, eu acho que esse é o desafio da cadeia, né? É você conseguir manter a performance, manter a qualidade e, ao mesmo tempo, você conseguir respeitar todas as normas e legislação, reduzindo custos e mantendo eficiência. Então, esse é o grande desafio hoje, né? Então, como eu disse, como foi na pandemia, transportes aí de vacinas e tudo mais, isso
Se não é a nossa logística refrigerada, isso não tinha sido uma verdade, né? Então, é uma logística bastante agressiva e bastante, às vezes, mal compreendida, mas que ela tem e detém uma eficiência gigantesca hoje no nosso país. Bacana, legal demais. Esse é um ponto bastante interessante, até porque você tem que preservar o alimento. Você trouxe aí o exemplo da pandemia, né? O caso da vacina. Se a gente não tivesse uma logística eficiente, realmente nós íamos ter problema, como nós tivemos, né? Realmente a gente Sim. acabou tendo alguns problemas aí. E eu queria falar um pouquinho da sazonalidade dentro desse mundo, dentro desse segmento, o Renato. Como é que a sazonalidade impacta a oferta na indústria alimentícia e por que isso representa um desafio, na sua opinião? Vamos lá. Eu acho que a sazonalidade ela nos afeta de uma forma bastante cruel, né? Porque a grande realidade né, o desejo de consumo não tem nada a ver com o desejo de desconto. Então, às vezes, o mercado, o varejo, enfim, ele espera o desconto para fazer a compra. E a gente culturalmente tem essa tradição, né? Eu vou segurar o preço, eu vou segurar a compra até o momento que o cara me dá o desconto. Quando o fornecedor me dá o desconto, eu compro. E geralmente isso, invariavelmente isso acontece aos 45 do segundo tempo. Então, nós acabamos sacrificando transportadores, motoristas, o próprio estoque, a cadeia como um todo, para que a gente tenha um split no final da corrida e realize essas entregas, esses abastecimentos, né? A gente faz isso hoje com muita maestria, mas poderia ser muito melhor se a gente conseguisse equalizar essa questão do desejo de compra e o desejo do desconto, né? Porque não bate, né? Eu lembro que eu era muito novo e eu ia com meus pais no supermercado uma vez por mês e a gente enchia 2 ou 3 carrinhos de compra, né? Coisa que hoje é impensável, né? Você encher 2 carrinhos de compra, você já deixa a chave do carro, né? É E verdade. por quê? Você fazia, não é? Você deixa a É, chave do carro, porque você vai gastar quanto em 3 carrinhos de compra? E aquilo era muito natural e aquilo acontecia uma vez por mês. Então, talvez lá, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, se justificasse uma sazonalidade no final do mês ou exatamente no dia do pagamento. Hoje a gente tem, óbvio, uma forte sazonalidade nos dias de pagamento, sem dúvida, mas eu vou no supermercado toda semana. Minha esposa vai no supermercado toda semana, todo mundo vai, ninguém mais faz estoque em casa, ninguém se abastece no final do mês. Isso traduz o quê? O desejo do consumidor final não é igual à compra. Então, enquanto a gente não conseguir equalizar esses dois desejos, nessas duas vontades, né? Eu quero ter o desconto para eu poder ter uma melhor oferta e etc. Não bate com o consumo, porque eu desconheço, assim. Pode ter aquele que ainda tem aquela tradição de fazer a compra uma vez por mês, mas eu vou toda semana no supermercado com a minha esposa e toda semana ela olha os mesmos preços, toda semana ela olha os mesmos produtos e toda semana ela compra a mesma quantidade. Então isso é uma característica quase que geral. Fora que, né, as grandes redes chegando agora, então existe essa essa prática muito mais é, exacerbada, né? Hoje em dia a gente vê grandes redes, grandes clientes comprando grandes volumes no final do mês, né? Então, eu acho que deve existir um equilíbrio aí, essa balança entre a área de compras e a área de venda, para a gente combater um pouquinho essa sazonalidade que no final só gera um custo elevado para a logística, gera rupturas e gera, às vezes, até uma falta de qualidade. Mas é o dia a dia do logístico, né? Então a gente tenta trabalhar da melhor forma possível para romper essa sazonalidade, que ao meu entender, ela não bate com a realidade do consumo, tá? O Renato, você trouxe um ponto bastante interessante, até porque eu também tenho o hábito de ir ao supermercado semanalmente e acho que muita gente, assim como você Uhum, comentou, faz esse tipo de coisa. sim, Eu tenho alguns amigos, eu moro numa cidade pequena, né, Itatiba, tem um pouquinho mais de uhum, 100 mil habitantes,
E Itatiba é cercada de produtores rurais, né? E esses produtores rurais, da forma como você comentou, eles iam ao supermercado uma vez por mês, ou às vezes uma vez a cada 2 meses, enchia o carrinho, como você disse, né? Aham, Hoje você não consegue fazer mais isso, mas quando eu vou ao supermercado, e normalmente eu vou à sexta-feira, no final do dia e tal, eu encontro esse pessoal lá, né? De sexta-feira. uhum, Então, realmente não está havendo uma conexão entre o que o consumidor está comprando e o que as empresas, o varejo está ofertando ou oferecendo, ou seja, não está uhum. conectando aí, e isso Isso. pode provocar rupturas no processo todo, né, Sim. Renato? É porque a logística vive de capacidades, né? Então, é o que eu falo com capacidades. Se eu tenho uma frota de 100 veículos, no final do mês ele não vai virar 150. Pode ser que eu faça um grande esforço e eu consiga 120 veículos, mas ele não vai virar 150 de forma alguma. Então, alguém nessa fila vai ficar para trás. Da mesma forma, minhas expedições, se eu consigo expedir 1 milhão de quilos, eu vou expedir, vai num grande esforço, uma força-tarefa, pegando pessoas de outras áreas, sei lá, uns 20% a mais. Mas eu não vou expedir o dobro, né? E os estoques são assim, e nem vou produzir o dobro numa única semana. Então, a sazonalidade tem essa questão cruel que ninguém consegue enxergar isso, né? E principalmente o consumidor final, que é ele que paga o custo no final, né? Ele que paga o preço por isso. E a sazonalidade, eu vejo hoje que ela é um grande ofensor da cadeia logística, né? E quanto melhor a gente consegue equilibrar a nossa sazonalidade, trabalhando rotas, malha logística, grades de atendimento, negociando isso com os clientes, melhor a gente consegue enfrentar esses desafios, que o principal deles, e vamos falar a verdade, o que conta é a última linha, é redução de custos. Então, assim, a logística tem que reduzir custo. Essa é a nossa tarefa, né? Eu acho que isso é uma realidade em 99% das empresas, né? Primeiro vem folha de pagamento, depois imposto, depois é logística. É. Nós somos o terceiro ou quarto maior centro de custo de qualquer grande empresa, se não for o segundo, às vezes. Então, assim, qualquer deslize da logística, eu quebro a empresa, né? Quebro no bom sentido, quebro assim, eu vou gerar um grande problema, eu vou gerar uma ruptura financeira. Então, a gente tem que trabalhar muito forte a questão da sazonalidade para poder é, colaborar com a empresa como um centro de valor e não um centro de despesa. Que a logística também às vezes é vista apenas como o cara que gasta, né? É um centro Então de custo, né? É um centro de é custo. um centro de custo, É. né? Então, eu tenho que virar um centro de valor também. Eu tenho que gerar um valor para isso, né? Eu tenho que poder falar assim, esse mês eu deixei de gastar X, eu economizei Y. E não, esse mês eu bati minha meta e gastei tudo que podia. Então, esse é o grande desafio da logística. E depois, isso tudo também trabalha e anda junto com a integridade do produto, né? Grandes compras, grandes filas, grandes dias de espera, e o produto está dentro de um caminhão frigorificado, que ele não é um armazém. Ele não foi feito ou projetado para ficar lá uma semana, 10 dias na porta de um cliente aguardando a descarga, né? Então, é um equipamento transitório. Já diz, ele é de transporte. Foi feito para transportar. Eu pego de ponto A, levo a ponto B com total integridade. A partir do momento que eu tenho que ficar em filas intermináveis, eu estou sujeito a todo tipo de problema. Quebra do veículo, quebra do equipamento de frio, é, várias coisas, né? Então, assim, tudo isso caminha junto com a integridade do produto. Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante na sua fala, que é exatamente o dimensionamento da capacidade logística, da capacidade de transporte, da capacidade de produção. E aí me traz uma reflexão aqui do supply chain, né, de toda a cadeia. Ou seja, você nunca dimensiona pelo pico, né? Ou seja, não dá para Uhum. dimensionar pelo Não dá para pico. Então, dimensionar pelo pico. você não vai comprar uma quantidade de caminhões pelo pico, porque vai chegar uma hora que você vai ter caminhão
parado. Você não pode dimensionar uma fábrica pelo pico, porque senão você vai ter equipamentos que vão, num dado momento, Ociosos, né? vão estar ociosos. Então, é importante esse ponto que você trouxe para nós encontrarmos qual é a equação ideal, né? Para poder Uhum. fazer esse dimensionamento de capacidade. E aí você tocou um pouquinho na parte de integridade dos produtos, eu queria explorar um pouco mais, por que manter a integridade dos produtos é considerado uma verdadeira proeza no contexto da indústria alimentícia, ô Renato? Bom, devido a muitas normas e regulamentações, né? Então, nós somos muito fiscalizados, né? Muito controlados, muitas normas para serem aplicadas. Então, normas que fazem sentido numa indústria, mas não fazem sentido, às vezes, num operador logístico, mas elas são aplicadas a ambos. Então, isso tudo gera muito controle, isso tudo gera muito custo. Então, por exemplo, eu poderia custar muito mais barato nos meus armazéns terceiros se a legislação entendesse que ali eu trabalho com um produto já industrializado, embalado, eu não manuseio ele. Então, não faz sentido eu ter uma regra de fábrica num operador. Na fábrica, eu mexo diretamente com a matéria-prima. Eu ponho a mão no bom sentido, eu manuseio a carne, né? Eu faço cortes, e eu produzo outros itens a partir daquilo. Mas no operador eu estou dentro de uma embalagem, que uma embalagem às vezes está dentro de outra, né? Então não faz sentido eu cumprir as mesmas regras de um operador, de uma indústria no operador. O operador cumpre e simplesmente eu pago o preço. E o preço vai para a ponta, que é o consumidor final. E outro grande desafio é realmente a temperatura, né? No meu caso, eu tenho que manter a temperatura. Então, existem normas e de qualidade sobre temperatura que eu tenho que manter desde o momento que eu tiro o produto da minha câmera, das minhas câmeras frigorificadas e coloco nos caminhões, até o momento exato que chega no cliente. E às vezes até um pouco a mais, né? Porque esse cliente às vezes pede para eu abrir o baú, eu tenho que abrir o baú e às vezes ele vai fazer a medição da temperatura alguns minutos depois, essa temperatura já oscilou. Então eu tenho que ter um controle para poder mostrar que aquela oscilação foi em função dessa abertura de baú, que o produto continua íntegro e sem causar nenhum dano ao consumidor final, né? Então, às vezes a variação é do, do ambiente e não do produto, né? Então a gente trabalha muito forte com isso, né? Controle de temperatura, monitoramento e o rastreamento disso, né? A gente tenta trabalhar dentro de uma margem de segurança, né, para poder garantir essa qualidade e fazer com que o consumidor final, mesmo que ele esteja pegando um produto lá na gôndola, lá na geladeira do supermercado, ele tenha total ciência e total confiança de que ele pode consumir aquele produto que ele chegou no bom estado e que o cliente final, o cliente varejista, o supermercadista, ou seja lá, ele tem a confiança que também ele está recebendo um produto íntegro. Então, o desafio da integridade do produto nosso é esse. A gente tem muita regra, muita norma, e eu controlo um produto congelado às vezes, né? Então, eu tenho que manter isso. E às vezes é 10, 15 graus, 18 graus negativos, 21, e esses caminhões são preparados para isso. E a gente faz uma logística eficiente nesse sentido. Bacana. Ô Renato, meu amigo, o primeiro tempo da nossa prosa aqui passou voando, realmente. Que bom. Nós vamos fazer o seguinte: vamos chamar a dona Corujinha para ela Sim, cantarolar um pouquinho aqui para gente e nós vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser? pode, tranquilo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Eu e Ó, o Renato Teruel conversando um pouquinho sobre esse fluxo, essa logística fantástica do setor alimentício que exige qualidade, exige preservação, porque tem um consumidor que vai consumir aquele produto no final, ou seja, vai se alimentar daquele produto. O Renato, me diz uma coisa, como que a indústria alimentícia enfrenta o desafio de manter a qualidade dos produtos desde a produção até o consumidor final? Quer dizer, se você quiser falar um pouquinho antes da produção também, porque é toda a legal. cadeia, né, Renato? Sim.
por exemplo, dentro da nossa cadeia, a gente vai desde o produtor, né, no caso a carne, desde o suíno, desde o produtor, a gente mantém um controle de qualidade. Nós trabalhamos num sistema de fomento, então toda a produção, desde o leitão até o suíno, quando ele atinge a sua maturidade, que ele pode ser ali abatido, tudo isso é controlado, vacinas, rações, controles de sanidade, tudo isso é feito através de um batalhão de pessoas que faz esse controle diariamente, semanalmente e mensalmente. A partir disso, a gente busca, coleta esses suínos dentro das fazendas, dentro das granjas que nós falamos, né? Hoje a gente tem aproximadamente 1.000 granjas, onde diariamente nós coletamos os suínos, e a partir do momento que nós coletamos esse suíno, ele tem um tempo, aí a gente fala da qualidade na propriedade, depois eu tenho a qualidade do transporte, que aí entra bem-estar animal, que também está presente lá na granja, mas no transporte ele acompanha. Então eu tenho prazos para andar com esse suíno, eu tenho prazos que eu posso parar. Então, por exemplo, se eu parar com o caminhão mais que 10 minutos, eu já posso tomar uma autuação do bem-estar animal, porque esse suíno se queimou do sol ou se machucou ou alguma coisa. Então, a gente rastreia esse caminhão desde o momento que ele sai da propriedade até o momento que ele chega na indústria, e isso aí é muito sincronizado. Então, você imagina, eu preciso chegar com o caminhão exatamente no momento que o outro acabou de descarregar, porque senão eu não dou conta. Então é uma cadeia, esse transporte ele é muito sincronizado. Então, coleta na propriedade, eu da propriedade eu vou diretamente para a indústria descarrega esse veículo rapidamente, já encosta outro, então é o dia inteiro esse fluxo de veículos. A partir disso, aí entra a fábrica, né? Aí tem toda a questão de CIF, questão de normas e regulações, temos fiscais de CIF e veterinários dentro das fábricas que fiscalizam e acompanham isso diariamente, né? E diariamente é assim, é todo momento, né? E aí são os cortes, são os processados. Feito isso, a gente armazena esse produto dentro de nossos armazéns, nas nossas posições, e esse produto fica ali na temperatura que é determinada também por um processo e por uma gestão de qualidade, até o momento que eu coleto para fazer a entrega no cliente. A partir daí também eu tenho que respeitar a qualidade. Então, se eu pego um produto que ele precisa chegar a 15 graus negativos no cliente, ele já sai a 15 graus, entra a 15 graus no caminhão, segue o trajeto inteiro nessa temperatura e eu descarrego, garanto, eu tenho que garantir que essa temperatura chegue no cliente. Aí, a partir daí, a gente descarrega e aí esse controle de qualidade passa a ser do cliente, que também tem todo o cuidado, todo o controle, toda a gestão de qualidade lá. Então, hoje, dentro da cadeia alimentícia, eu acredito que o Brasil é um dos países que mais regulamenta e mais controla a qualidade do alimento, Bacana, né? bacana. Eu tenho uma curiosidade aí, o Renato. Você fala, por exemplo, do controle da temperatura em toda a cadeia, né? O animal, por causa do bem-estar animal, não pode tomar sol, tal. Quer dizer, tem todo um controle nesse processo todo. Logicamente, tecnologia deve te apoiar dentro desse processo. A minha pergunta é, quais são as estratégias para assegurar que as temperaturas dos produtos elas estejam dentro dos parâmetros especificados, ou seja, como é que você controla a temperatura dos veículos quando sai, por exemplo, da fábrica, vai até o supermercado? Fala um pouco Uhum. sobre isso. Bom, isso aí nós controlamos através de sensores que estão presentes dentro dos baús dos caminhões, e esses sensores são ligados aos rastreadores que são monitorados pelas gerenciadoras de risco. Então, eu tenho todo um processo onde é, nós montamos uma torre de controle e nós vamos monitorando isso por exceção, né? Como eu falo por exceção? Então, eu tenho um range, lembra lá do Lean? Três para cima, três para baixo, e se der algum ponto de ruptura, eu vou tratar. Então, nós temos lá, o caminhão precisa rodar 10, -10. Então, assim que ele sai da indústria, eu dou saída e monitoramento desse veículo e eu começo a olhar on time. 100% do tempo eu estou olhando essa temperatura. Eu digo eu assim, o sistema está olhando essa temperatura. Uhum.
Então o sistema já sabe que esse caminhão precisa andar nessa temperatura e ele vai ali controlando. Aí o caminhão precisa entender essa questão da temperatura junto com o sistema. Então o sistema ele está ali setado para -10. Então eu entendo que se o caminhão durante a viagem está andando ali entre -13 e -7, ele está dentro de uma margem de segurança que entendemos, uma latência. Se ele sai, eu recebo um alerta no sistema, num painel de controle, e alguém liga imediatamente para esse motorista para saber por que essa temperatura oscilou. Né? Então, vamos lá, estou monitorando lá 100 caminhões. Eu não tenho como olhar para 100. Então, essa pessoa está ali, piscou uma luzinha, piscou duas, piscou três, liga. Liga, o que está acontecendo, motorista? Dá uma olhada no teu equipamento. A tua temperatura oscilou 3 vezes seguidas aí em meia hora. Eu preciso que você olhe o seu equipamento. Aí ele vai lá, verifica o equipamento, às vezes é uma regulagem, às vezes deu algum problema. Então aciona uma contingência e a gente vai lá e controla. Então a gente usa de tecnologia. Basicamente a gente usa de tecnologia para manter esse controle da temperatura, onde é monitorado do momento que sai da indústria até o momento que chega no cliente. A partir do momento que eu abro o baú do caminhão, aí assim, aí é física, né? Eu abri o baú do caminhão, todo frio sai para fora, o ar quente quer entrar. Então, até aquele momento da abertura do baú, a gente garante 100% da eficiência na temperatura. Bacana, muito legal. E aí tem um ponto que é bastante interessante. Eu sei que você é responsável pela parte de transportes e a parte de armazenagem dentro de uma região, no Brasil. Como é que você trata o lado do desafio voltado para o prazo da validade do produto, Renato? É, bom, primeiro, o prazo da validade está muito ligado à venda, né? Então, o produto ele tem o seu prazo de validade e nós controlamos, nós dizemos aqui, as faixas de percentual de consumo daquele prazo, né? Então, 33%, 50%, 70%, 80%, e depois já começa a coisa a ficar muito, muito perto do prazo de validade. Então, nós adotamos regras de todo dia fazer esse bate com estoque junto com a área de vendas para que ela possa tomar ações. Olha, esse produto já se decorreu 50% do prazo de validade. Precisamos tomar alguma ação para que esse produto seja colocado para fora. Já passou 30, já passou 60, e assim por diante. Então, é um controle diário de gestão de estoque. Tá? E aí Basicamente é tá. isso. Tá. Não, e até emendando um pouco nesse comentário seu, as perdas desses produtos, na sua visão, têm um percentual alto? E como é que se encaixa aí a logística reversa, Renato? Bom, nós temos hoje a perda disso se dá muito, às vezes, na ponta, né? Dentro dos nossos estoques, a gente tenta manter um nível menor possível, estourado, vamos dizer, 2% de perda de shelf, estourado, assim, né? Então a gente tem que correr para manter isso. Mas aí é a questão do varejo, né? Do supermercadista, do consumidor, do cliente final lá, que aí é a venda dele, né? Então a gente costuma sim ter algumas coletas reversas, onde a gente às vezes acaba trazendo este produto de volta para o armazém e descartando de forma adequada, né? Porque eu tenho que garantir também o quê? Não adianta eu ter um produto vencendo, né? E alguém que, vamos lá, lembra lá na época do leite, que o cara pagava lá a data do leite e vendia o leite vencido, né? Eu não posso correr um risco parecido com esse. Então eu vou lá, busco o produto, ou o cliente mesmo solicita que a gente retire o produto, ou a gente identifica e vai lá e retira e faz um descarte adequado. Eu tenho que garantir que esse produto vencido não vai ser consumido. Então, nós temos diversas ferramentas e métodos para fazer isso hoje. Bacana, legal. E qual que é a importância da frescura e durabilidade dos produtos na indústria alimentícia? Como que isso impacta? Porque tem uma relação muito forte com o consumidor, né? Ou seja, essa marca aqui, ela dura, ela tem uma frescura, tal. E aí tem um detalhe interessante, porque isso não depende só de você e da sua logística e da sua armazenagem, depende também lá do varejo, né? Ou seja, uma Sim. piscada de lâmpada, uma conservadora que não funciona adequadamente, né?
Uhum. Pode ter uma referência, né? Pode. Dentro dos maiores clientes e da maioria dos grandes clientes aí, médios clientes, nós temos repositores, né? Então, geralmente esse repositor, essa pessoa que está lá abastecendo a gôndola ou controlando para que o produto esteja posicionado no melhor ponto de vista possível lá dentro do supermercado, dentro do layout do supermercado, ele às vezes é o nosso sinalizador, né? Ó, estamos com algum problema, aí ele vai lá, trata com o responsável, tenta arrumar, é, porque a gente tem, porque desde o momento da fabricação, isso é que você falou, não depende da logística. Então a gente tem todo um setor de desenvolvimento, P&D, qualidade, que faz com que esse produto chegue na melhor condição possível, sabor, textura, frescor, ao cliente. E o monitoramento que a gente faz, é óbvio, na ponta junto com o repositor, ou às vezes o próprio vendedor ou o representante que vai lá, identifica um problema, ou retira esse produto de circulação, ou pede que se tome alguma ação, né, para que a gente possa garantir isso, né? É muito ainda do feeling, do manual com as pessoas ali, desse trabalho corpo a corpo, né? Maravilha, muito bom. Nós falamos já um pouquinho de tecnologia aqui, Renato, mas muito mais Uhum. voltado para os sensores, para o controle de temperatura. Quando nós olhamos a perspectiva de armazenagem, de transporte, ou seja, um WMS, um TMS, dados, né, extrair dados para tomada de decisão, como é que é isso na sua visão? É. Eu falo hoje a logística é uma logística de dados, né? Hoje a gente saiu como é que fala? Saiu do estômago, né? No passado a gente respondia e tratava as coisas muito com o estômago, né? Muito que aquela coisa do imediatismo, do que eu acho, né? Não é nem do imediatismo, é do achismo, né? Eu acho que vai dar certo, eu acho que vai pegar, tá pegando, eu acho que isso, pode ser que aquilo. Hoje não, hoje nós temos dados, então nós procuramos, junto com toda a tecnologia que nós temos, trazer indicadores e dados que nos direcionem para as melhores tomadas de decisão. Então é óbvio, hoje a gente tem muita tecnologia, mas não quer dizer que toda tecnologia é boa. Então o que nós tentamos fazer? Dentro de todo esse leque, todo esse arcabouço de tecnologia que a gente é bombardeado todos os dias eu recebo ligação de alguém querendo vender inteligência artificial, alguém querendo vender TMS, alguém querendo vender sistema de monitoramento, rastreamento, de tudo, né? Então, você tem que entender o que você precisa. De repente, eu não preciso de tudo isso que está sendo me ofertado. De repente, o básico, eu acho que é a regra da logística, né? A gente ouve muito se falar nisso, né? O básico bem feito funciona muito melhor do que qualquer coisa, né? Mas a gente hoje tem os olhos muito voltados aí também à inteligência artificial. Então, o que eu falo para o meu time? Né? Eu trabalho muito com o meu time. Eu não posso ouvir vocês tirando, às vezes, o sarro um do outro, falando assim, pô, mas o GPT que fez para você, não, foi o POI, foi um. Não, você fez lá no Gama. Cara, é a ferramenta que nós temos hoje, É. não é? Então, usem para valer. Porque se você está usando bastante a inteligência artificial, você começa a ter insights e aprendizados novos e ganhar muito mais tempo. Quando logo começou a onda do GPT, eu lembro que eu tinha uma planilha de Excel que ela já estava fazendo aniversário de 10 anos, eu acho. E a gente nunca conseguia achar uma fórmula ou uma maneira que resolvesse aquilo que a gente precisava. Betagra, foi assim, eu passei 40 minutos, eu e um colaborador, digitando o que a gente queria para o chat GPT, tentando elaborar a melhor prompt possível para o chat GPT nos dar a solução. A gente apertou o botão, foi 2 minutos, eu recebi a macro e resolvi um problema de 10 anos numa planilha. E Olha, ó, quando eu falo 10 anos, eu conheço de Excel, conheço muita gente que conhece muito mais que eu de Excel. Cheguei a ligar na Microsoft para alguém lá tentar me resolver isso. Conseguimos chegar bem perto do que precisava, mas faltava algum entendimento que ninguém tinha. Foi assim, apertei o botão, 2 minutos eu estava com a macro pronta, até hoje eu tenho a planilha funcionando. É um negócio que você fica assim, não, não é possível eu não usar isso a meu favor, né? Então, assim,
tem aquela velha história, né? A inteligência artificial vai desempregar muita gente. Vai desempregar quem não souber lidar com ela. Isso vai. Isso não tenha dúvida. Então, assim, é, quando eu comecei com logística, né, era até um jargão pesado, né, mas se falava assim, ó, quem não sabe Excel é um analfabeto na logística, né? E a gente correu a aprender Excel. E hoje a gente tem que correr a aprender inteligência artificial, né? Eu estou com 55 anos e eu estou estudando inteligência artificial. E o que a gente espera que os nossos jovens façam é por esse caminho, porque eu falo muito para os jovens aprendizes aqui e falo até em casa, né? Se você souber um pouquinho mais, você já está muito à frente de a maioria da tua geração, né? Então, eu acho que tecnologia é essencial dentro da logística. Hoje a gente é quase mais TI do que logística. Dados, básico bem feito, aliado à inteligência artificial. Acho que esse é um mix, né? É óbvio também desenvolvimento de pessoas, né? Isso aí é o máximo, né? Então não adianta tudo isso se você tem um gestor ou um colaborador que não faz gestão de pessoas, né? Perfeito, Acho meu que amigo. Fantástica a nossa prosa aqui, ô Teruel. Gratidão enorme pela sua participação aqui na imagino. Eu prosa. que agradeço. Espero ter colaborado bastante. Prosa curta, mas a gente entrega alguma coisa. E se você aproveitar, ou quem está assistindo aproveitar, ó, qualquer coisa, ficamos já satisfeitos. Que esse é o nosso objetivo com essas prosas, né? Com a nossa trajetória, né? A gente hoje está mais para multiplicar do que para absorver. Mas e é multiplicando que a gente aprende de novo, né? Maravilha, meu amigo. Ao infinito e além, Renato. E o que nós Isso aí. fazemos em vida ecoa Reflete. na eternidade. Um abração para Isso aí. você. Gratidão. Abraço, gratidão. Abraço.